Fala galera, beleza? Bom, hoje eu venho com um vídeo a respeito do Vietnã. Vai ser o primeiro vídeo, né, de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer a respeito do Vietnã. Mas antes disso eu já gostaria de agradecer aí as pessoas que já se inscreveram no canal e estão dando uma força aí. Galera, a Guerra do Vietnã foi uma guerra tão extensa que ela começou ali no período de 1955 e foi até 1975, quando o Vietnã do Norte então ficou sendo o vencedor dessa guerra. Se a gente parar para analisar, pegar o tempo de duração das duas primeiras grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914 e terminou em 18. Teve 4 anos. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945, mais 6 anos. Nada comparado aos 20 anos de guerra, né, que se estendeu ali pelo Vietnã. No fim das contas, os Estados Unidos acabou começando que retirar ali em 1973 as suas tropas, né, americanas do Vietnã. E o Vietnã do Norte montou ali então que seria um contra-ataque muito forte contra o Vietnã do Sul e acabou vencendo a guerra, e aquele país ali ficou sendo então comunista. Vamos então para as análises do vídeo. A Guerra do Vietnã, como eu já tinha dito, né, ela foi uma guerra tão extensa que durante o tempo dessa guerra aí, praticamente os Estados Unidos teve 4 presidentes. Vamos ver quem foi eles? O Eisenhower, ele foi presidente dos Estados Unidos de 1953 até 1961. Ele foi um ex-general, né, norte-americano, 5 estrelas. E quando ele começou essa guerra aí, ele já estava ali no poder, já tinha 2 anos. Começou em 1955, né? Lembrando, e a Guerra do Vietnã acabou em 1975. Em 1961, o John Kennedy então assumiu o posto de presidente norte-americano, quando ele deixaria esse posto quando ele perdeu a sua vida, quando desfilava ali, né, pelas praças ali em um carro e acabou sendo atingido com um tiro, né, no peito. Quando John Kennedy morreu, então, vítima desse atentado, em 1963 a 1969, o Lyndon Baines Johnson assumiu esse cargo, então, de presidente. Em 1969, o Richard Nixon, né, ele estaria, então, sendo presidente dos Estados Unidos, graças a Deus, porque foi ele que acabou, então, com essa guerra, né? Ele começou a retirar as tropas norte-americanas ali em 1973 e em 1974 já não tinha ninguém mais ali, fornecendo então assim só o apoio, né, para os vietnamitas do sul fazer essa guerra contra os do norte, né, que queriam comunismo no país. Lembrando que o Richard Nixon foi o único presidente, né, até hoje dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. A participação dos Estados Unidos de 1951 até 1961 no Vietnã foi uma participação meio rasa, sabe? Não foi uma participação muito severa. Mas quando o John Kennedy ganhou para presidente ali em 1961, quando ele assumiu o cargo, ele praticamente triplicou as forças ali assim da noite para o dia naquele lugar. Como eu tinha falado, né, em 1963 ele foi vítima de um atentado aí que acabou ceifando a sua vida. E em 1964, né, já com o Lyndon Baines Johnson, um contratorpedeiro norte-americano ali no Golfo de Tonkin, ele foi atacado, né, pelos vietnamitas, e praticamente isso daí foi a desculpa que os norte-americanos queriam para entrar de uma vez por todas, né, com toda a força e toda a brutalidade ali na guerra. Depois desse ataque aí contra o contra-torpedeiro, né, norte-americano, Lyndon Baines Johnson, ele ordenou um ataque aéreo ali maciço, né, a aldeias dos Vietcongs que ficavam ali no norte. No início dessa guerra, os norte-americanos eles estipulavam que seria 2 guerras ali: a guerra contra os Vietcongs e a guerra contra a floresta. Por quê?
Os Vietcongs, eles usavam muito aquela floresta porque eles já conheciam muito bem elas, né? E eles usavam então essas florestas ali, como era tudo fechado, para poder fazer a sua mobilidade ali e uma série de armadilhas, né, que eu vou falar um pouco mais para frente no próximo vídeo. Então, os Estados Unidos, eles não só travariam uma guerra contra os Vietcongs, como eles também travariam uma guerra contra a selva. Então, eles utilizaram ali agentes laranja, né, que é um herbicida para poder fazer o desmatamento dessas florestas ali, o que lhe dava uma maior capacidade, né, de visão quando esse pessoal vinha fazendo a mobilização deles ali por dentro da floresta. Usaram muito também ataques, né, com napalm, cápsulas de napalm, que é um combustível gelatinoso que atingia uma temperatura aí superior a 2.000 graus, né? Utilizaram muito também o agente azul, que era para acabar com os arrozais, né, dos vietnamitas, a fim de fazerem eles passarem fome na guerra e acabar com essa guerra mais cedo. Mas não adiantava nada. Quanto mais matava vietnamita, os norte-americanos mesmo tinham ditado ali que eles diziam que parece que eles brotavam do inferno, não acabava nunca. A capacidade deles de repor pessoas para lutar a guerra ali e formar contra-ataques era muito grande. Figuras importantes aí, né, do esporte, como o boxeador Muhammad Ali, ele se recusou, né, a ir para essa guerra aí. Vejam bem, quando ele foi chamado por 2 ou 3 vezes a dar um passo à frente, né, representando então assim a sua entrada na guerra, ele se recusou as 2 vezes. Ele foi levado até um lugar, foi orientado, né, que se ele não aceitasse ir para a guerra, ele iria ser preso por 5 anos, iria ter que pagar uma multa na época de $10.000, e mesmo assim ele se recusou. Foi fornecido então uma carta, né, para ele escrever quais os motivos ele não queria ir para a guerra, e ele disse que não ia lutar essa guerra, pois ele era islamista e essa guerra era totalmente contra os princípios dele, né? Ele deu algumas reportagens aí, falou que não iria para a guerra porque tinha muitas pessoas negras nos Estados Unidos ali passando necessidades básicas, e ele não ia para o Vietnã matar pessoas ali que não estavam ali fazendo mal algum. Ele foi preso então, né? Não sei o tempo aí, mas acabou sendo preso e acabou perdendo então todos os títulos dele, né? Os cinturões ali que ele tinha ganhado no seu esporte, e ficou preso ali então, até ser liberado em 1970. Os próprios norte-americanos, né? Eles questionavam o governo americano quais as reais possibilidades do exército norte-americano ganhar essa guerra, visto que essa guerra já estava se estendendo por um bom tempo, né? Tinha começado em 1955 ali, as primeiras mobilizações para a guerra, e em 1970 o pessoal já estava cobrando maciçamente, né? Quais seriam as reais possibilidades de vencer a guerra, uma vez que os norte-americanos eles tinham uma capacidade ali, uma coordenação de montar contra-ataques, né, mostrando que eles tinham muita força ainda para lutar essa guerra. Só viria o fim da participação dos americanos nessa guerra quando entrou então o presidente Richard Nixon, que começou a retirar as tropas ali em 1973, retirando-as completamente em 1974. O Vietnã do Norte montou um contra-ataque muito brutal contra os vietnamitas do Sul em 1975 e venceram a guerra. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, né, dessa série de 3 que vou fazer. Já deixa o seu like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí para poder aumentar esse canal. Muito obrigado, até mais.